Tá aí, estamos ao vivo. Começando. Muito bem, uma boa tarde a todas e todos. 3h, 1 minuto, Rafa. Iniciando, então, a nossa segunda live do Paralelo 30, com uma proposta de edições semanais, né? A gente está, então, na segunda edição. Vou trazer, antes de anunciar a pauta, temperatura em Rio Grande, 17,4 graus, e a sensação chegando aos 15 graus, agora, 3h da tarde. Umidade relativa do ar, 47%. Agradável. Esse é o clima de Rio Grande, que eu sei que a Lara está morrendo de saudade. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para Lara e para Doris. Muito boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Muito bem-vindas, gurias, ao Paralelo 30 com a gente, tá? Anunciando, então, a nossa pauta de hoje, fizemos o convite para a Lara. A Lara é socióloga, professora, recentemente professora da FURG, né? Não está em Rio Grande no momento. Sei que ela está morrendo de saudade de estar aqui com a gente. A Lara vem para falar junto com a Doris também professora, professora da rede municipal e representante da CNTE, né? Então, as duas profs vão conversar com a gente sobre educação, né? Conjuntura atual, nesse contexto caótico, sutil, né? Nesse contexto caótico que estamos vivendo no Brasil. Podemos começar com a Lara, pode ser? E vou fazer como uma provocação que a gente costuma fazer no Paralelo 30. Vou trazer o tema tanto da educação remota, né, que é uma das questões que a gente vai abordar aqui, e também a questão, a polêmica mais recente, que é o Enem, né, 2020. Então, eu trago uma manchete onde diz, do portal do Senado: falta de internet em 21% dos lares é desafio para a educação remota. Tem uma outra reportagem, um artigo do portal Brasil de Fato, que traz: professores, pais e alunos apontam dificuldades e limitações do ensino à distância. E ainda sobre o Enem, também no portal Rede Brasil Atual, aliás, desculpem, esse do portal Rede Brasil Atual, a manchete diz: adia Enem. 60% das residências das classes D e E não tem internet. Acho que dá para pontuar bem. São boas provocações para ti, Lara? São. Gente, obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, é um prazer trocar essa ideia com vocês e também arejar os nossos pensamentos aí em torno dessas questões, né? Bom, tem muita coisa para a gente abordar em torno disso, né? Eu acho que tem, assim, do ponto de vista das pesquisas que a gente tem feito, né, e de tudo que a gente tem visto em torno dos dados, né, eu sou professora, né, atuo na área de educação, então tem todas essas preocupações e, ao mesmo tempo, tenho feito pesquisas já há muitos anos sobre o uso das tecnologias digitais no Brasil, né. Então, eu acho que tem dois conjuntos aí de preocupações que são fundamentais. Primeiro, tem todo o debate nosso a respeito do acesso, né? A gente não tem, no Brasil, uma estrutura tecnológica consolidada, principalmente para as classes mais vulneráveis, capaz de dar conta desse momento, né? E só nesse grupo de preocupações a gente pode discutir, enfim, muitas coisas, desde a questão estrutural da tecnologia até os pressupostos constitucionais, né? A educação como algo acessível e como um direito fundamental é constitucional, né? Então, deixar pessoas sem
sem acesso, no final das contas, vai no movimento contrário da nossa Constituição e que Sim. o nosso acesso já era problemático à educação num contexto razoável. E eu acho que o outro problema que é um problema que me preocupa muito, inclusive no ensino superior, é como a gente tem alimentado um discurso de que essas tecnologias, elas necessariamente vêm para facilitar a nossa vida, né? E assim, enquanto pesquisadora do campo da tecnologia, eu acredito muito que, mesmo que nós tivéssemos acesso, a gente teria que ponderar uma série de coisas que envolvem quem tem produzido essas tecnologias no Brasil, quais os conjuntos de interesse em torno dessas tecnologias pensadas para a educação, né? Sim. Em São Paulo, por exemplo, né, eu estou aqui, então eu tenho acompanhado muito, principalmente porque eu sou daqui e os meus amigos, eles atuam, né, aí sobre o governo Dória e sobre essa iniciativa do governo Dória de construir o centro de mídias. Não sei se vocês já ouviram falar, mas acabou virando uma grande referência para o Brasil, a construção do centro de mídias do estado de São Paulo, que 50% dos alunos que têm acesso não acessam, e que quando a gente vai olhar os bastidores, né, da elaboração desse aplicativo, porque foi criado um aplicativo para acesso desses professores, desses estudantes, a gente vai se deparando com os interesses que estão ali colocados, né? Então, são interesses que envolvem, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, são interesses que envolvem o Instituto Lehman, que são, assim, que compõem um conjunto de interesses que avançaram bastante nos últimos anos sobre educação, né? Sim. E que tem um caráter mercadológico, empresarial, né, em torno desse recolhimento de dados dessas pessoas. Então, acho que são dois problemas que se casam aí no momento que a gente está vivendo. Fico pensando também, e pode ser para as duas, ou daqui a pouco fazendo essa provocação já, e a Doris fica à vontade para fazer uma primeira colocação, tá? Fico pensando também que, para além de todos esses interesses, e aí a gente pode trazer até para a realidade da educação municipal, né, Doris, a gente sabe que tem muita pressão, né, para que se lide como se estivesse tudo numa falsa normalidade, né? Essa educação de modo remoto acaba colocando pais, alunos e alunas, e obviamente, né, as professoras e os professores numa situação de possível adoecimento, sim, físico, psíquico, sem recursos para dar conta, recursos materiais, né, para dar conta, e recursos emocionais também, né, para lidar com o momento atual, e ainda ter que produzir conteúdo para que as crianças façam em casa. E a gente tem visto que o município se posiciona contra esse modelo de educação à distância, mas que, de alguma maneira, e tem algumas escolas que fazem propostas alternativas a isso, né, não no sentido de cobrança de conteúdo que seja apresentado num retorno às aulas, mas ainda assim tem uma certa pressão para que isso aconteça, né, para que se produza esse tipo de material, para que as crianças, as famílias, enfim, cumpram, né, com prazos e atividades. Como é que Sinter, CEPER, CNTE, de modo geral, tem dialogado a respeito disso? Bom, primeiramente, uma boa tarde às companheiras, ao Rafa. Muito boa tarde. Eu sou fã do programa, né? Eu sou fã, assim, incondicional do Paralelo 30. Me sinto muito à vontade todas as vezes que eu participei do programa. E agora nessa modalidade, agora nessa nova modalidade, né? Por conta da pandemia, a gente vai se adaptando também. O que a gente não pode é ficar parado e se calar também, né? Então, meu boa tarde. Eu li uma frase hoje, tá, de um companheiro, e que ele diz assim, ó, que no Brasil nós não temos um dia de paz. Né?
E há muito tempo que nós não temos paz mesmo. E eu vou me atrever a fazer uma breve análise de conjuntura, né? Para ser mais exata, na minha opinião, o Brasil não tem paz a partir do momento em que a presidenta Dilma sofreu um golpe. Porque foi a partir desse momento que a classe trabalhadora começou a sentir a sua perda de direitos. Foi a partir daí que nós começamos a perder direitos. Com o golpista do Temer e, ultimamente, com esse presidente que está aí, que é notoriamente um genocida, não é? Um genocida. E um governo que, desde o primeiro momento em que ele assumiu, ele se colocou claramente um inimigo da educação. Por todos os ataques que nós viemos sofrendo, tanto a educação básica como a educação superior. Desde que o Bolsonaro assumiu, que a educação vem, como a gente diz, ladeira abaixo, né? Então, a gente vem a cada dia com uma luta diferente para não perder um direito, né? E eu costumo dizer, gurias e Rafa, que a pandemia, né, ela desvelou e colocou à vista de todo mundo as desigualdades sociais, né, que nós temos, que sempre tivemos no Brasil e que agora se aprofundaram, né, a partir desse golpe e a partir também muito mais agora com a eleição do Bolsonaro. E essa questão da educação à distância é mais um golpe que a gente sofre, né? É mais um golpe porque a educação à distância, ela aprofunda muito as desigualdades sociais, né? Aqui no município Deca, em Lara, nós não temos essa modalidade, né, da educação à distância. Nós temos conversado muito com o secretário André. O secretário André também não é favorável a essa modalidade. Nós já nos posicionamos enquanto Sinterg, né? O que aconteceu desde o começo agora da pandemia, né, foi que as escolas começaram a usar essas tecnologias, principalmente de WhatsApp, esses recursos de Facebook, mandando para as crianças sugestões de atividades. E nós conversamos com a nossa categoria, é isso mesmo, são sugestões de atividades. Ótimo. Não tem a obrigatoriedade da criança dar o retorno desses trabalhos, não tem. Tá? Principalmente na educação infantil, porque as colegas entenderam que na educação infantil é um contexto totalmente diferente, né? A educação infantil tem aquela troca do afeto. E como eles estavam no começo do ano, ainda naquela fase de adaptação, muitas colegas começaram a fazer esse trabalho, gravar vídeos, mandar para as crianças, para não perder esse vínculo que estava no começo ainda, né? Tá bem. Está sendo uma experiência muito boa, mas sem a obrigatoriedade, e não é com a esperança de que tenha algum retorno. É uma questão de manter o vínculo. Diferente, né, Deca, do que acontece no Estado. Sim. Bem diferente do que acontece no Estado do Rio Grande do Sul. Em que o professor que não mandar o trabalho tem o ponto cortado. Imagina. Né? Isso sim é uma educação à distância. Sem levar em consideração que nós não somos youtubers. Nós não somos youtubers. Exatamente. Muitos colegas, muitos trabalhadores de educação não sabem usar as mídias sociais. Eu não sei, eu só sei o básico. Ou daqui a pouco, Doris, desculpa te interromper, ou daqui a pouco não tem nem os recursos mínimos necessários. Não tem. Exatamente. Muitas vezes, tu não tem um computador de qualidade em casa. Tu não tem uma internet. E eu falo muito na questão dos professores do Estado, que estão há 5 anos com os salários congelados. E muitas colegas do Estado, e eu digo isso com muita tristeza, né? Muitas colegas do Estado têm que optar entre comer e pagar a sua internet. Então, tu exigir de um professor o trabalho nessa condição é realmente muito desumano, é muito cruel, né? Mas eu acho que tem uma característica do acesso à internet no Brasil, que a popularização acontece via telefone celular, né?
E a gente sabe que o celular ele já é um impeditivo muito grande para qualquer tipo de atividade remota, assim, né? Então, Sim. você imaginar que um docente que tem um celular que talvez nem seja um celular de última geração, com vários mecanismos e ferramentas, né, vai ter condições de fazer uma aula, de produzir um vídeo, né, é bastante cruel com a categoria docente, né, a partir desse pressuposto. A Deca comentou sobre... Não, pode falar. Não, o que eu quero fazer é trazer alguns comentários que a gente está recebendo ali. E o Rafa, desde a semana passada, tem feito de colocar eles na tela, mas acho que é importante a gente trazer algumas questões, porque a gente tem ali, ó, dois comentários do Cristiano Mendel, que é colega da Lara, professor também da FURG, e está na presidência da Profurg. O Cristiano diz primeiro: a Profurg também já se posicionou contrariamente à utilização do ensino remoto como substituição de atividades obrigatórias, como aulas e avaliações. Aliás, isso nem é EAD, é um arremedo. Para que estão chegando outros comentários, e o do Cristiano sumiu aqui. Peraí. É um arremedo em caráter emergencial. Pronto. Em seguida, ele disse: o governo do Estado, seguindo sua política de ataque aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, comentando na fala da Doris, e junto com isso, tem mais um comentário do Cristiano. Ele disse: ainda temos que considerar as condições sociais e psicológicas de docentes, estudantes, familiares nessa situação, justamente o que a Doris estava abordando. E a Suzy, que está atualmente na presidência, na coordenação, desculpem, do Sinterg, diz: a modalidade EAD não foi e não é fácil para adultos, quanto mais para crianças e adolescentes. Ninguém e nada substitui uma professora. Eu concordo ali com o Cristiano, concordo com os comentários do Cris. Um beijão para a Cris, um beijão para a Suzy, minha companheira de luta aí. E é aquela história, assim, ó, tu finge que tu trabalha e o aluno finge que aprende. Porque a educação é uma relação de afeto. A educação sempre vai ser uma relação de afeto, uma relação do olho no olho, uma relação do abraço. E isso aí nenhuma EAD substitui. Tu não substitui isso. Muito menos tu consegue substituir isso na educação básica e na educação infantil. E eu falo isso, Lara, me refiro sempre à educação básica, à educação infantil, porque é a minha formação. Eu sou professora dos anos iniciais e da educação infantil. E nós, professores, eu critiquei a educação em todos os níveis, né? Sem o afeto, sem a amorosidade, tu não consegue fazer uma educação, né? Mas ainda mais quando tu lida com crianças pequenas, né? Quando tu lida com adolescentes. Oi, Cris. Que bom que o Cris está acompanhando. Eu acho que tem uma questão também importante nisso que o Cristiano coloca, que é essa confusão que a gente tem a respeito do que é uma proposta de educação à distância e do que é uma proposta de atividade remota também. E assim, de partida a gente já tem um problema, porque em tese, porque eu acho que é em tese mesmo, né? Eu não sou favorável a nenhum tipo de educação à distância. Mas, em tese, a proposta das EADs, né, que a gente viu avançar nos últimos anos, tem, inclusive, a ver com a necessidade de acesso em algumas regiões que, sem essa tecnologia, nós teríamos um acesso limitado, né? Então, a estrutura da educação à distância, né, todo o debate, inclusive acadêmico, que acontece em torno dessa construção, né, das metodologias, de como fazer, de como a gente não tem como a gente fazer essa comparação, porque seria absolutamente injusto, né? Inclusive com os profissionais que têm discutido, né, todas essas questões, assim. Mas eu não sei o que a Doris acha, principalmente, né? Eu estava até conversando bastante com o Cris mesmo, que está assistindo, e vocês.
eu acho que em termos, não pensando no município de Rio Grande, nem na FURG, nem, né, que tem se posicionado de uma maneira muito, muito correta, pensando aí nas nossas relações de desigualdade, tudo, mas eu acho que o que tem acontecido em âmbito municipal, estadual e nacional é uma pressão muito grande do sistema privado de ensino, né? Que está colocado no Enem, que está colocado no debate sobre as atividades remotas, né? Existe uma pressão muito grande desses setores para que a gente consiga montar uma aparência de normalidade, né? Para que eles avancem como se nada tivesse acontecendo, assim, né? E isso, com certeza, está muito bem representado no nosso atual Ministério da Educação. Né? Sim, eu acho que essa pergunta, Lara, na verdade, tu trouxe a resposta para a pergunta que a gente precisa sempre fazer. A quem interessa essa aparente normalidade, esse forçar de uma normalidade falsa, que é óbvio que não existe, né? A quem interessa isso? Né? Já há um tempo, eu já me metendo, né? Porque a pessoa, quando está ao vivo no programa, Lara, já é hiperativa. Tu imagina que eu sentada, eu já estou batendo o pé aqui. Eu já comecei a me coçar. Tu e eu começo a me embalar e a bater o pé. Bom, assim, ó, quando a Lara falou, que eu estava anotando até aqui, Lara, quando tu falou na questão das tecnologias, nas vendas das plataformas, imediatamente me veio na ideia, né, aquele projeto que o governo tem, que é da mercantilização da educação. E esse é um momento muito propício para que ele faça isso, principalmente com a venda de novas plataformas, da questão, né, sobre o suposto, né, de que as plataformas facilitariam o acesso de todos os estudantes. Então, na verdade, por trás disso, e vem já de um longo tempo, desde o governo Temer, que é a mercantilização da educação, que é a privatização da educação pública. Ótimo, isso também está por trás disso. Né? E de todas essas plataformas que a gente sabe que vem da Fundação Roberto Marinho, da Fundação Ayrton Senna, da Fundação Lemã, como tu colocou, não é, Lara? A Lemã é uma grande incubadora também de políticos. É onde saiu a Tabata Amaral, uma defensora, né, da educação, de um certo tipo de educação, e de onde saem outros políticos. Né? Então, por trás dessa questão da EAD, e tem também a venda das plataformas e toda uma mercantilização da educação, até porque nós estamos com uma grande discussão, né, que para nós, da educação básica, é fundamental, que é o novo Fundeb. Nós perderemos agora em dezembro o Fundeb, e isso significa perder o Fundeb, significa perder a educação básica, né? Perder o financiamento da educação básica. Então, tudo que está ruim pode ficar pior ainda. Então, eu fico pensando muito, Lara, também, fiquei pensando quando tu falou na questão da venda das plataformas, né? Para mim, isso nada mais é também do que aprofundar essa questão da mercantilização da educação e do fim da educação pública, que é o objetivo desse governo, né? Um governo que, desde o princípio, elegeu a educação como sua inimiga, né? Eu acho que tem uma coisa que eu tenho percebido bastante, assim, principalmente até entre os colegas professores, assim, quando a gente fala de todo esse aparato, né, tecnológico que envolve o nosso acesso à internet, que envolve um processo histórico que se consolidou principalmente depois de 2010, né? As pessoas acham que é uma teoria conspiratória, sabe? E porque é tão maluco que a gente está vivendo e é tão pesado assim, se a gente for pensar nos interesses de fato envolvidos, que parece que a gente está vivendo num seriado da Netflix, assim, muito facilmente, né? E até o processo de pensar, por exemplo, esse aplicativo, né, que o Dória fez,
ele conseguiu, de fato, burlar todos os mecanismos que nós tínhamos para nos defender disso, inclusive todos os nossos argumentos, porque o que aconteceu, né? Os estudantes não têm acesso, os estudantes têm acesso pelo celular, os professores não têm acesso, os professores têm acesso pelo celular. Ele criou um aplicativo com auxílio dessas empresas para que a mediação do conteúdo e o do aluno e do professor seja por meio de um aplicativo. E assim, a política de segurança do aplicativo, a política de recolhimento de dados é absurda. Assim, o professor tem que dizer com todas as letras que ele autoriza que o governo faça uso daqueles dados e daquilo que está sendo dito ali para fins educacionais que nós não sabemos qual é, porque a política de segurança não permite. Então, você subordina aquele profissional a uma política de segurança que corresponde ao interesse político e econômico, né, por trás de tudo isso, e ele não tem opção de não concordar com a política de segurança e de privacidade, né? E ele submete o aparelho celular dele, que a gente sabe que é uma loucura, né? O tanto de recolhimento de dados que a gente tem, de como que funcionam os aparelhos celulares. Ele submete o aparelho celular pessoal dele a uma plataforma de um aplicativo do governo. É assim, é de uma insanidade, do meu ponto de vista, sem tamanho, porque, no final das contas, isso pode ser usado para muitas coisas, né? Como foi usado, por exemplo, no contexto da eleição do Trump, o Facebook e o recolhimento de dados das pessoas, né? Então, eu estava até conversando com um amigo sociólogo também, e a gente tem o bonde da tragédia, né? Que está todos os sociólogos lá na depressão. Aí, ele falou assim, eu aposto com você que o Dória vai ser o próximo arauto aí dos robôs e dos bots da internet, porque ele tem acesso ao que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas sentem, o que os alunos sentem, o que os professores sentem, né, a tudo que está exposto ali. Então, o uso que vai se fazer desse material, a gente não sabe, né? Quer dizer, a gente sabe, mas a gente... Sim, né? Mas não tem ideia da proporção, né, até onde... E me preocupa muito, eu ouvindo vocês, fiquei pensando, né, isso, acho que as duas... Fiquei muito à vontade para colocar, mas fico me perguntando se a categoria de professoras, professores, trabalhadores em educação de modo geral, se não se atentam para isso, né? Nesse primeiro momento, né, onde se teve ali a proposta de ensino, né, de modo remoto, eu fiquei me perguntando, mas as pessoas não percebem o que está acontecendo, não percebem o perigo, o que isso significa, onde isso pode nos levar. A Doris lembrou bem, né, desse projeto de educação em casa, de estudo em casa, que é o que está se propondo nesse momento também. Então, de uma perversidade muito grande, né, porque se aproveita de um momento de caos, de uma pandemia, de fragilidade, para implementar algo também bastante perverso, né, que é essa educação em casa, desvalorizando, deslegitimando a importância da professora e do professor. Enfim, então tem uma série de coisas aí envolvidas que a gente está dando conta de abordar aqui, mas eu fico pensando, assim, se as categorias, independente, né, de ser no ensino fundamental, médio, superior, se não se dão conta disso, que me parece, me digam vocês, meio óbvio que se a gente aceitar com normalidade isso, o próximo passo é a implementação, a consolidação dessa forma de ensino, né? Eu acho que isso é um misto, né, do que as gurias falavam, até me corrige se eu estiver enganado, mas é um misto, né, de desconhecimento, falta de instrução realmente de como se lidar com essas tecnologias novas, e tu não tens realmente uma política de atualização de muitos dos profissionais que hoje são profissionais da educação, para entenderem essa questão da permissividade dentro dos aplicativos, da quantidade de dados que vão ser recolhidos enquanto eles utilizam celular, computador e N outras ferramentas digitais, como as redes sociais. As pessoas têm esse costume, né? Se tu parar para ver a quantidade de
de dados que é recolhido simplesmente porque as pessoas aceitam participar de joguinhos ou outras pequenas coisas, né, pesquisas no Facebook. E, cara, isso é uma quantidade de dados enorme que está sendo recolhida pela própria empresa, por outras instituições que compram esses dados e tal. E eu acho que isso misturado justamente com o outro lado, que é o lado da maldade, né? Que é de quem realmente tem o interesse em fazer com que esses profissionais sejam retirados do mercado de trabalho, né? E sejam desvalorizados, e cada vez mais tu deixar essa categoria jogada, né, para a periferia e tal. E já une esses dois valores, já foram, com certeza. Tem algumas faculdades privadas que estão utilizando descaradamente robôs para fazer processos de avaliação, por exemplo. Imagina, e tu transforma a avaliação do aluno num algoritmo, né? Nós vivemos um tempo, né, de muita desvalorização do serviço público, não é? Inclusive o servidor público já foi chamado de parasita várias vezes pelo Guedes, né? Professores estão incluídos também enquanto parasitas. E eu lembro que a gente tem discutido muito com a nossa categoria, aqui dos professores do município, né? A gente discute muito essa questão, né? Que é a importância do trabalhador em educação dentro da escola. E lembramos também que tem um projeto do governo federal, por uma ala lá do governo, que defende a educação em casa, a educação pelos pais, não é? Eu não lembro, parece que teve um julgamento no Supremo, que foi considerado inconstitucional, eu não lembro muito bem, parece que foi, mas a gente não pode esquecer que essas pautas sempre voltam, né? Sempre voltam à tona. Voltam e voltam na calada da noite, voltam de forma estratégica, né? Nós aqui no município, nós temos um projeto que ainda pipoca na Câmara de Vereadores, que é a questão da ideologia de gênero nas escolas, e mesmo sendo inconstitucional, nós temos vereadores que insistem ainda nessa questão, né? Então, essa questão da educação em casa, nós temos defensores dentro desse desgoverno aí, que ainda defendem essa pauta, né? Que é, tu não precisa do professor, tu não precisa do serviço público, tu não precisa do servidor público, né? E é aquela ala que defende o Estado mínimo. Sim. Que também, agora com a função da pandemia, eu tenho dito que a pandemia, ela desnudou, né? Várias coisas. Primeiro, quem defende o Estado mínimo, né, Deca? Quem defende o Estado mínimo agora está vendo qual é a importância, né, que o Estado tem quando se abate essas calamidades. O outro é quem não defendia o SUS, e a gente vê que a gente depende basicamente do SUS agora, né? E o outro era a questão também, outro mito que cai, é aquela questão do trabalho informal, né, que todo mundo era empreendedor, e a gente está vendo que hoje em dia a importância de tu ter uma carteira assinada, alguma coisa que te garanta um mínimo. Alguma garantia, né? Qualquer, né? Qualquer garantia que tenha, né? Qual é o preço que se paga por esse empreendedorismo, né? E a gente conversou isso tantas vezes, a gente sabe que isso é muito polêmico, mas está aí, né? Então, e a pandemia veio também para nos mostrar isso, né? Para desnudar todas essas mazelas, assim. E na educação também não era diferente, né? Exigindo que os trabalhadores em educação façam uso de uma ferramenta que eles não têm como ter acesso, que eles não têm conhecimento, né? Aprofundando ainda mais o adoecimento, aproveitando para a mercantilização da educação, né? E aproveitando também para aprofundar essa questão desse projeto que eles defendem, que é a educação em casa, quer dizer, o professor é desnecessário. Embora a gente esteja vendo que não é bem assim, né? Tem não é pai arrancando os cabelos e dizendo como é fundamental o trabalho do professor dentro da escola. Né? E eu falo um pouquinho, né, Lara? Entendeu? Não, e aqui, não diminuindo... Pode, por favor, me fale. Não, fica tranquila. É importante sempre te ouvir, né? E ouvindo a ti, representando sindicatos, as categorias, independente se é municipal, estadual, nacional, acho que a gente escuta muitas pessoas na tua fala também, então é importante. E fiquei pensando aqui, Gurias, que sim, tenho visto vários relatos e pais dizendo, nossa, mas eu
não imaginava que era tão difícil, e isso considerando que os pais estão, infelizmente, dando conta apenas de acompanhar o filho no momento de realizar aquela atividade que foi pensada, estudada e elaborada pelo professor antes, e que vai ser corrigida por esse mesmo professor. Então, acompanhar o filho é parte, né, do fazer dos pais, né? Óbvio que nessa conjuntura, por vezes a gente não dá conta nem de fazer as nossas atividades, quem, né, está cursando, enfim, ou precisa estudar para o seu trabalho, ou seja, porque for, ok, né, não estou dizendo que é fácil acompanhar os filhos nesse momento, fazendo atividades, mas isso não é todo o trabalho do professor, né? Acho que isso precisa ficar bem pontuado. Com certeza. Eu acho também que tem outros fatores aí que também ficam explícitos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nas questões de gênero, né? Que as pessoas, no começo da pandemia, quando as coisas estavam começando, teve um monte de discurso sobre a possibilidade do novo mundo, né? Do mundo mais cuidadoso, em que os homens assumissem o... Desculpa, Rafa, vai sobrar para você. Não, mas é isso aí mesmo. Que os homens assumissem o papel do cuidado mais, né, em casa, etc. e tal, mas a gente não vê isso acontecendo, né? Tanto que se a gente for olhar os dados de violência doméstica, a violência doméstica duplicou ou triplicou na semana de quarentena. Então, assim, a esfera da família, ela está atravessada por um monte de questões que vão interferir necessariamente na condição daquela família de lidar com aquela atividade, né? E é uma a atividade remota, ela é altamente exaustante, né? Exaustiva, nem exaustante não existe, mas ela é altamente exaustiva para todo mundo, né? A gente sai de uma live cansados, porque a gente não tem os referenciais de gestual que a gente tem num encontro face a face, né? A gente não tem a socialização toda do encontro face a face. Então é muito cansativo e eu fico absolutamente preocupada com essas crianças, porque como serão os adultos dessa infância, né? Que está em casa, que está desprovida das relações de sociabilidade, que está construindo talvez processos de ansiedade, de medo, né, de uma série de coisas que a escola aparece como um espaço fundamental de socialização. As crianças, elas não gostam da escola, elas gostam dos seus amigos, elas gostam de estar com as pessoas, elas gostam da relação com os professores, elas gostam do que é construído na escola. Né? Então, gostam de existir, Lara. Exatamente. Isso, né? Exato, de ter agência, né? A gente vê a criança como aquele sujeito que não tem agência, que não sabe se posicionar, que não, né? Mas, sabe, eu fico muito chocada, assim, com a maneira como a gente tem submetido as nossas crianças, sabe, a esses processos todos. Fico também. Deixa eu perguntar Fala, Doris, fala. Não, só aproveitando que a Lara falou, ontem ainda eu conversava com uma colega, ela é professora também, ela é prof dos anos iniciais e das séries finais. E o filhinho dela tá com 6 anos, vai fazer 7, o Nicolas, né? E ela me dizendo que ele tem aula de inglês. Então, ela diz que os vizinhos todos sabem quando tem aula de inglês, que ela mora num condomínio, né? Porque ela diz que é um griteiro, assim. É um griteiro porque ele não quer fazer, porque ele não gosta de fazer pelo computador, porque ele diz que não vê direito a professora, porque ele quer brincar. Porque a aula de inglês presencial dele é muito mais prazerosa. E eu disse para ela, eu digo, amiga, não força. Não força nela, eu tenho medo que ele comece a pegar nojo da escola, que ele comece a desgostar. E começa mesmo, porque tu começa a forçar uma relação, né? E eu disse para ela, para com essa loucura aí dessas aulas de inglês, ainda mais para uma criança com 7 anos, né? Sabe que, no final das contas, as crianças, na maior parte das vezes, elas conseguem perceber que está errado.
isso não faz sentido. Mas geralmente não conseguem elaborar e nos falar, olha, isso que vocês estão me propondo, né, essa falsa normalidade que vocês estão me empurrando goela abaixo, não existe. Né? Eles não conseguem elaborar para nos dizer isso, mas acredito que conseguem perceber que não faz sentido, né, de uma forma mais subjetiva, e a forma de elaborar e de expressar é essa, batendo o pé, esperneando, dizendo que não quer fazer, porque não faz sentido para ele, né? E era isso que a gente devia estar pensando no final das contas, né? Como que a gente vai lidar com como que a gente vai lidar com a infância, como que vai ser esse mundo de pandemia, porque muito possivelmente isso vai demorar para passar, como que a gente vai construir as nossas relações no mundo de isolamento, os nossos afetos, né? Mas eu acho que também tem uma dimensão desse processo todo que foi construído aí ao longo dos últimos anos, que é o prejuízo proposital aí em relação às ciências humanas também, né? Que são as ciências que, de fato, permitem a gente pensar a criticidade dessas tecnologias, desses conteúdos, dessas relações. Sim. Então e eu vejo muito isso na universidade, assim, né? Mesmo nos espaços em que a gente tem mais condição de discutir, em tese, né? Porque se pressupõe que as pessoas têm, né, estão ali para isso, para a construção de conhecimento, a gente percebe muita dificuldade, sabe, dessa audição, né? A gente tem dito bastante nos últimos tempos, a gente tem que ouvir a ciência, mas só vale para os biólogos, para os virologistas que estão lá debruçados sobre a vacina, né? Que a gente também acha que em algum momento vai sair. Mas e o resto todo a gente desconsidera, assim, né? Então, quando a Deca fala, será que os professores têm noção de que o avanço dessa tecnologia representa, né? Eu acho que a gente não tem, sabe? É um conhecimento perito e é um conhecimento que pode ser muito fortemente criticado e contextualizado dentro desses saberes, né, das ciências humanas, das ciências sociais, né, e que não é um conhecimento que nos últimos tempos tem sido considerado, né, enquanto também científico e capaz de fazer uma análise, né, da realidade. Então as coisas vão ficando muito complicadas, né? Gurias, deixa eu trazer para cá. A gente tem bastante comentários, né? A gente consegue ver aqui, Rafa, os comentários? Assim, eu não conseguimos ver. Nós conseguimos ver os comentários. Eu tenho... Vou jogar na tela. Tá, e assim, Doris, a gente consegue ver tanto nos comentários ali na live, na página, e nós 4 aqui conseguimos ver pelo link do streaming. Eu tô conseguindo ver por ali, né? Ali onde tem comentários da live. Isso mesmo. E tem muitos comentários, tá? Vou dar um salve, então, para... Descobri. Mandar um abração, então, ao Gilberto Oliveira, que é o artista, o músico que faz a abertura do Paralelo 30, que o Rafa vai tirar. Falávamos em ti. O Gilberto já está convidado, eu adoro fazer convites no ar, tá? Então, o Gilberto já está convidado para fazer uma live com a gente. Tem o Marcelo Martins, colega psicólogo, que diz que o tema é muito pertinente sempre. A Rosane Gutierrez, colega aí, Doris. A Rosane dá boa tarde. Uma boa tarde, companheiras e companheiros. Maria de Lourdes Lose também nos dá um oi, nossa coordenadora de comunicação na APTA-FURG e também na Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, ela está lá e diz, oi, tô por aqui. Tiago Debur nos dando um salve também, está sempre presente junto com a gente. Carlos Medeiros, salve Paralelo, salve Mestre Giba em Paralelo, que é Gilberto Oliveira. O Marcelo segue nos dizendo que acha sempre esquisito ter que mencionar a dificuldade de acesso equânime, dá a sensação de ter que apresentar o Brasil aos gestores. E as gurias trouxeram um pouco disso também, né? Temos ainda a Gabriele Cruz, beijo na Gabizinha, que a gente se falou um pouquinho antes da Doris entrar. Cristiano nos deu um eita. Eita, que quarteto, dizer para nós. Errado não tá, né?
Tá Dá pra julgar. Tá faltando ele aqui na Deca. Tá faltando, mas em breve não vai faltar. Porque... Pô, a Carolzinha sem Facebook ali tá dando um alô, ela tá dando um joinha de longe, assim, por porque ela não tem favor. Face. Não tá inclusivo isso ainda, Rafa, olha só. Pois é, ali. E nem vai estar, mas enfim, vamos lá. A Suzy, eu já trouxe o comentário da Suzy, né? Dizendo que o Sinterg defende a educação para todas, todes e todos. E em seguida o Cristiano a gente já trouxe, o Rafa já colocou na tela. Peço desculpas se eu não consegui dar conta de todos os comentários. Com certeza não consegui. Não, tem muitos mais para baixo aqui. Beijão para o Duda, Eduardo Carvalho Pereira, servidor da FURG, técnico aí de luta também, junto com a APTA-FURG. Enfim, né? Rafael Missiunas, que é um dos nossos coordenadores na APTA-FURG, também comenta. Maurício Frei, Fábio Jean, falávamos no Fábio Jean antes aqui. Tiago La Rosa também está na escuta. Bruna Barros Lima também está com a gente. Marcelinho Studinski, historiador, enfim, junto com o Tiago aí. Tem uma galera muito massa, sempre nos acompanhando aqui, gurias, né? Cedilene Medeiros está ali também, uma boa tarde para ela. Não tem, a gente passaria uns 20 minutos, 15 minutos lendo todos os comentários, e acho que é muito importante, sim, que eles fiquem e ficarão registrados ali no vídeo, né, Rafa? Para quem quiser acompanhar, para além do que está sendo falado aqui, também os comentários que só somam, tá, na fala das gurias aqui. O que eu quero propor para vocês, meninas? A gente já chegou aos 47 minutos, tá? É isso, né? Acho que a gente pode fazer uns minutinhos de... Não sei se é possível fechar, não é possível fazer um fechamento desse assunto, não é possível fazer um encaminhamento e fazer uma pergunta para vocês como... O que vocês imaginam que vai acontecer no cenário da educação brasileira? Enfim, posso até fazer, mas não imagino ser possível responder a essa pergunta. Se vai cancelar o Enem ou não, se vai adiar o Enem ou não, se vão se dar conta de que a educação remota enfim, tudo que a gente já expôs aqui, né, é absurda, não dá conta de uma série de coisas. Posso fazer essas perguntas para vocês? Acredito que não é possível responder, mas igual eu deixo em aberto e digo para vocês ficarem muito à vontade para fazer algumas colocações de fechamento, por favor. Já deixando o convite para uma próxima. Com certeza. Eu penso... Vai, Dori. Tá nervosinha, né, Lara? Lara, eu penso que nós deveremos voltar outras vezes. O que tu acha? Para continuar essa discussão. Por favor. Junto com o Cristiano, junto com a Suzy, junto com tantos companheiros que discutem tão bem, né, essas questões de educação. E a gente discute bem essas questões de educação, não é, Lara, em companhia? Porque a gente sente na pele. A gente sente na pele. E nós estamos ali no chão da escola, e quem não está no chão da escola, como eu, a Suzy, que estamos também mais à frente de uma categoria, né? E sabemos da realidade de cada um. O que eu penso, Deca, assim, o que eu acho que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Quem dera a gente soubesse. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho preocupações, assim, ó. Eu tenho preocupações quanto ao Enem. Se mantiver ou manter, desculpe em português, o Enem vai ser a maior injustiça que a gente vai cometer, que o governo vai cometer, né? Porque aí é aprofundar cada vez mais essa desigualdade social, porque nós sabemos muito bem a realidade, né, dos adolescentes, né, da pobre, das periferias, e a gente conhece também a realidade dos outros adolescentes que têm mais condições de acesso. Então, manter, isso me preocupa muito. Aqui, eu moro em frente, aqui na minha casa tem um cursinho
pré-vestibular, que é pago, né? Ele foi um dos últimos a fechar aqui, quando surgiu o decreto municipal de isolamento. Ele foi um dos últimos a fechar, e eu era uma que eu denunciava sempre, olha, está funcionando, está funcionando. E agora, de uns dias para cá, eu tenho visto uma movimentação muito grande nele, né? Então, está começando a abrir. Por quê? Porque existe uma pressão muito grande. Nós tivemos essa semana aqui no Rio Grande do Sul, Lara, uma carreata numa cidade do interior aqui, para que as escolas de educação infantil reabrissem. Nossa. Tá? Foi no interior, aqui numa cidade, em que o surto, né, o surto do coronavírus está aumentando, mas as pessoas querem que as escolas de educação infantil privadas reabram. Né? E eu fico pensando, cada vez mais horrorizada, não vejo como nós vamos voltar à normalidade, principalmente na educação infantil. Como é que nós vamos voltar à normalidade com criancinhas de 2, 3, 4 anos dentro de uma sala, sem contato físico, que é impossível, né? Então, eu tenho muitas dúvidas e não tenho nenhuma certeza, Deca. Né? Nenhuma certeza. A única certeza que eu tenho é que nessa pandemia, a pandemia ela tem um recorte, né, de classe, ela tem um recorte de gênero, ela tem um recorte de cor, né? E que a gente tenha já, finalizando, que a gente tenha muita força, né? Eu fico muito cansada também, Lara, quando eu faço essas lives, fico muito cansada, porque a gente tem participado de muitas reuniões online, e a gente não pode se abraçar, e a gente não pode se beijar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco mais aliviada, porque eu acho que o sentimento de todos nós é um sentimento de muita angústia e um pouco de impotência também, né? De ver todos esses absurdos acontecendo e a gente... E eu digo que agora vai ser cada um por si, né? Porque nós não temos governo, nós não temos um governo, o ministro agora da saúde, nem em menos de 30 dias se demitiu, então nós estamos jogados à própria sorte. Vai ser nós por nós, né? Lara. Com certeza. Ai, que loucura, né? As pessoas falam, ai, você é muito pessimista. Eu falo, gente, mas por favor. A humanidade deu errado, Lara? Posso fazer essa pergunta? Eu tô brincando, gente. Não vou te fazer essa pergunta. E assim, eu fico muito preocupada com essas questões. São pontuais que a gente consegue, não pontuais no sentido de menores, mas que a gente consegue localizar, né? Como o Enem, a questão do Fundeb, né? Eu acho que a hora da mobilização é agora, né? Porque a gente está à beira de perder absolutamente tudo que a gente construiu ao longo desses últimos anos, desde a Constituição. E eu acho que isso é muito sério. Ao mesmo tempo, a gente não sabe muito o que fazer, né? E eu acho que o Bolsonaro ele tem uma aposta no caos, né? Eu acho que isso é um projeto e isso tem que ficar muito claro, sabe? A proposta não é ignorância. Eu fico muito irritada quando as pessoas falam, Bolsonaro é burro, porque não sabe falar, não sabe... Não é isso, isso é um projeto muito claro, sabe? De destruição do público, de destruição da educação, como a Doris falou, de destruição da saúde, e de caos no sentido de que nos próximos meses a gente vai ver coisas muito difíceis acontecendo, né? E ele tem estimulado isso, inclusive não sustentando financeiramente os mais frágeis como era de se esperar, porque o Brasil tem esse dinheiro para fazer isso, se quisesse, né? Mas também promovendo uma prática que é discursiva, né? De vamos trabalhar, se acontecer alguma coisa errada, a gente... Né, a economia vai ficar quebrada e tudo mais, enfim. Eu tenho muito medo do que nos aguarda pelos próximos meses, e eu acho que tem a questão da subnotificação, das mortes, né, dos contaminados, isso vai fazendo com que as coisas vão ficando um pouco silenciosas, assim, eu acho, sabe? A gente vai cansando, né, Lara? Exato.
para alguns setores, eu acho que a epidemia ainda não é a realidade que é, de fato. Né? Mas, enfim, eu acho que, por outro lado, a gente tem um momento de construção aí muito específico. Não sei muito bem como a gente vai fazer, mas eu acho que a gente... Agora as coisas estão... Os seus bois estão com os seus nomes, entendeu? A gente tem a gente consegue identificar um pouco mais facilmente quem são esses atores, assim. Isso para a política é muito bom, né? Assim, para a organização política. Gurias e guris. Deixa eu trazer um comentário aqui só do Rafael Wise, que estava na escuta com a gente também, não conseguiu comentar pelo Face, e me mandou ali pelo WhatsApp, ele dizendo, acompanhando a live, e trouxe dados, ele também falando de que 42% dos candidatos ao Enem não possuíam computadores em casa. Ele trouxe na hora que vocês estavam discutindo, eu acabei não trazendo no momento, não achei, né? Trouxe agora no finalzinho, complementando a discussão. Importantíssimo. Fizemos já 56 minutos, fechando 56. É isso aí, deu um paralelo de 1 hora, como sempre. Não tem o que fazer, Rafa, é isso. Não adianta, é isso aí. Paralelo é isso aí, né? A gente se adapta e tem coisas que a gente não consegue lutar contra, né? E que essa necessidade. E o combinado era só 30 minutinhos, né? 30 para 40, não deu. Esse povo gosta de falar, né? Fazer o quê? Não dá e falta, de novo, segue faltando tempo, ou seria necessário mais vários outros programas. Marcelinho Studinski sugere isso ali, ele diz, merece outros programas sobre o assunto, e faremos, com certeza. E quero destacar de novo a importância da interação através dos comentários, dos compartilhamentos. A gente sempre diz que o Paralelo 30 não é construído apenas por algumas mãos, né, Rafa, algumas cabeças. A gente constrói ele coletivamente, e é muito importante ter esse envolvimento todo para nós. Gurias, vamos encerrando por aqui, dizendo que, agradecendo primeiro, né, a disponibilidade de vocês, e dizendo que aquece o coração, tá? Ouvir vocês, ainda que o tema seja um tema difícil de lidar, delicado, e que mexe com tantas coisas, né? Mas é bom a gente estar, assim, juntinho e pensar junto, e enfim, né, conseguir fazer essa troca toda, acho que aquece o coração. Tá bem? Então, vamos encerrando por aqui, Rafa. Vamos lá. Lara e Doris, muito obrigada. A gente vai, então, encerrando. Prazer, Doris. Prazer, Lara. Que bom te conhecer. Valeu, lembrando que essa live vai ficar disponível como publicação ali na página, para quem quiser replicar, e penso que é bastante importante que se faça isso. E sexta-feira que vem, às 3 horas, a gente está de volta, né, Rafa? Tentando fazer caber 5 dias em um dia, né? Então, a gente está redimensionando as pautas e vendo como é possível fazer tudo isso, tá? Contamos com todos e todas, então, na sexta-feira que vem, às 3 horas, aqui pelo Facebook. É isso. Um beijo. Beijão, valeu. Beijo, gente. Beijo. Valeu.